Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. A maioria de votos foi formada depois de o ministro Dias Toffoli refazer o voto proferido na semana passada. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Pouco antes, Dias Toffoli reconheceu que o seu voto poderia não ter sido claro o suficiente. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Silvio Navarro, começo com você. O STF formou maioria, então, para descriminalizar o porte de maconha para uso próprio, e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, abriu a sessão hoje pedindo uma explicação para o ministro Dias Toffoli, porque ninguém tinha entendido muito bem, ficou meio confuso ali o voto do Dias Toffoli, que foi proferido na semana passada, e aí ele disse, se não fui claro o suficiente, o erro é meu. E se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. E aí jogo para você. Ele se considera um vaso comunicante. Pois bem, aliás, nem comunicador ele é, né? Ele é um togado, ele é um integrante do Supremo Tribunal Federal que não conseguiu passar num concurso para juiz 2 vezes, não conseguiu ser juiz, mas quis o destino ou as suas ligações políticas com o PT, com José Dirceu e os serviços prestados no papel de amigo do amigo de meu pai, a empreiteira Odebrecht, seguramente estão aí no seu currículo. Ele não conseguiu se fazer entender. Isso me lembra muito a Rosa Weber. A Rosa Weber padecia desse mesmo mal. Ela produzia votos enormes, longos. Não sei quem o assessora, Dias Toffoli, também não sei, tampouco sei quem assessorava a Rosa Weber, mas provavelmente podem ser as mesmas pessoas, né, os mesmos auxiliares de gabinete, porque concluem votos longos que não chegam a lugar nenhum, a ponto de pessoas iluminadas como Luiz Roberto Barroso não conseguir compreender. Se o Barroso não conseguiu compreender, quem somos nós mortais para compreender um voto de Dias Toffoli? O que incomoda nesse debate sobre a legalização de drogas, sobre a descriminalização da maconha, chame como quiser, porque as agências de polícia, de checagem, já estão, inclusive, tratando como desinformação quem muda determinado tema. Não estão liberando, pouco importa, o cerne da questão é que isso não deveria jamais estar sendo debatido dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagino que vamos falar sobre o voto de Luiz Fux, um lampejo de lucidez no dia de hoje. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não é papel do Supremo Tribunal Federal legislar. Se eles querem legislar, eu estava me divertindo aqui ouvindo
vocês falarem sobre evidências, né, Paula, do ministro Barroso. É impressionante essa necessidade que ele tem de demonstrar a sua juventude grisalha, né? Ele gosta sempre de estar ali naquele momento de eterno presidente de diretório acadêmico, cercado por jovens, como se transbordasse dele alguma jovialidade, e ele precisa transmitir isso nesse karaokê inoportuno que vocês bem citaram. Mas eu só diria uma coisa: era dia útil, é dia útil. Barroso tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer no Supremo Tribunal Federal. Não dá para ficar cantando, passeando pela Europa, não. Bom, a gente vai trazer também a declaração, manifestação do ministro Luiz Fux, a gente vai rodar aqui, fazer a rodada completa, que é importante, mas Piotr, só me esclarece aí sobre a questão do vaso comunicante. Você falou que pedreiro usa isso Eu diria que obras. Os pedreiros sabem o que é vaso comunicante. Então, quando um pedreiro vai fazer o alicerce de uma casa ou de um muro, ele diz assim, vou bater o nível. Bater o nível é encher uma mangueira com água no ponto A até o ponto B, independentemente do nivelamento do terreno. Como, obviamente, é o princípio, o teorema de Stevin, que é o princípio dos vasos comunicantes, você vai ter a mesma altura aqui e lá na frente. Um pedreiro sabe o que é o princípio dos vasos comunicantes. Só isso que eu queria dizer aqui. Eu queria comentar o seguinte, imagine se você me pede um comentário, eu faço um comentário e o Piotr me pergunta o seguinte, vem cá, o que você quer dizer com isso aí? Aí eu vou me explicar e digo outra coisa impenetrável, indecifrável. Alguém tem que tomar uma providência e me afastar dessa mesa aí, porque eu estou ficando perigoso. Ele não. Ele daqui a pouco está dando outro voto e tal, a nossa versão masculina da Rosa Weber, aí também que não conseguia ser entendida, né? Precisavam perguntar, mas você votou contra ou a favor? Esse aí é o... Cada vez que ele abre a boca, ele justifica a dupla reprovação no concurso de ingresso da magistratura paulista. Eu vivo procurando pelos que julgaram, pelos que examinaram os que tentaram ser juízes naquele ano. Porque eu queria cumprimentar o pessoal por livrar a São Paulo de um juiz assim. Pois bem, acabou na presidência do Supremo. Já passou por lá, daqui a pouco volta. É assim, o Brasil. Antes de trazer aqui a declaração do ministro Luiz Fux, deixa eu só ouvir a Ana em relação a essa decisão, de agora a pouco, do Supremo Tribunal Federal, então, de formar maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. E tem uma questão que ainda será definida pela Corte, Ana, que é a questão da quantidade, né? Eles ainda precisam discutir quanto que vai ser definido para diferenciar uso pessoal de tráfico de drogas. Isso ainda está em aberto pelo Supremo. É impressionante, né? É a mesma coisa de quando definimos o que é uma vida. Com 22 semanas é vida? Ah, mas com 20 semanas eu posso matar um bebê no ventre da mãe, mas 22 semanas não. Até 22 semanas não é vida. Depois passa a ser vida. É inacreditável, né? O que é errado, né? A quantidade. Eu só queria, nesse meu comentário sobre esse assunto, Paula, trazer fatos, né? Porque você pode até brigar com opiniões. Agora, fatos são coisas teimosas, não é, Silvio? E nesse ponto, aqui na Califórnia, eu estou no futuro, e no futuro mesmo. No futuro onde nós já estamos colhendo as consequências de um ato como esse que o STF acabou de decidir, da descriminalização da maconha. Porque nós estamos falando de uma decisão de 11 ministros que não têm votos, né? Absolutamente nenhum voto, mas que eles falam em nome do povo, e decisão que impacta toda uma sociedade. Pois bem, aqui na Califórnia, eu acabei de retuitar, né? Ou, né, como queiram, né, para falar o jargão antigo, um post que eu fiz no X, quando ainda era Twitter, de 2019. Esse post, eu fiz um fio, eu fiz uma thread de todos os fatos, peço a produção para colocar aí na tela, eu fiz uma thread desse um fio de todos os fatos de um estudo longo que aconteceu depois da descriminalização da maconha em vários estados americanos. Estudos
já desse impacto. E nessa thread eu mostro, inclusive com links para documentos oficiais do governo americano, como o estudo que mostra alto impacto negativo na saúde pública, taxas crescentes de uso de maconha por menores, aumento das taxas de detenção de menores, taxas mais altas de mortes no trânsito por dirigir sob efeito da droga, mais intoxicações e internações hospitalares relacionadas à maconha, um mercado paralelo persistente que agora envolve aumento da atividade do cartel mexicano em Colorado. É uma thread longa, documentada, de 2019. E aí, eu queria pedir para a produção colocar outro print do New York Times, também de uma matéria de 2019, que mostra que aquela falácia de não, mas assim, quem sabe a gente combate o tráfico, mentira. Aqui na Califórnia, está aí a matéria do New York Times de 2019 que diz: está ficando pior, não melhorando, descriminalizar a maconha. E agora, em abril deste ano, o estado do Oregon, que em 2020 descriminalizou a maconha, agora em abril desse ano, ou seja, 4 anos depois, eles reverteram as legislações, exatamente as legislações que englobam a descriminalização das drogas e o uso dessas drogas recreativas em pequenas quantidades. O Oregon precisou de 4 anos apenas para falar isso aqui, não está dando certo, não. Fora que aqui na Califórnia eu sou testemunha ocular. Vários lugares, vários bairros, você anda, o cheiro de maconha nas ruas, maconha nas escolas, adolescentes entrando no mundo das drogas, da bebida, do álcool, né, da vida dentro desse contexto, dessa aura que a maconha traz, essa porta, essa abertura. Então, eu recomendo a todos que vão até o X, né, o X, porque ali eu coloco muitos documentos que mostram esses estudos, inclusive de profissionais que trabalharam no governo Obama, nada a ver com o governo Donald Trump, governo democrata, profissionais sérios que mostram as consequências de um ato irresponsável desse do Supremo Tribunal Federal, um debate que deveria estar e continuar no Congresso, porque ali sim, todos tiveram votos para debater o que a população brasileira quer conversar. É isso aí, pessoal. É aquele velho ditado: não adianta chorar pelo leite derramado. Agora já era, né? Infelizmente, para as pessoas que não votaram no Lula, que não apoiou a campanha dele em nenhum momento, estão pagando junto com os retardados que acharam que ele, na sua terceira passagem pela presidência, ia mudar o Brasil, ia colocar o Brasil como primeira potência mundial. Para falar a verdade, só cai na conversa do Lula hoje em dia quem não tem um celular, uma internet para olhar os fatos, né? Tudo que ele fala é mentira. Os números que ele traz é mentira. Ele comenta tudo que ele não sabe, ele fala do que ele não sabe e ele comenta o que ele não entende. Por isso que o Brasil está indo para onde está indo. Agora vem ministro aí, me arrependi de ter apoiado, celebridade aí, ó, da Globo, alguns já estão se arrependendo, né, de ter apoiado a campainha do Lula. Agora não adianta, cara, não adianta não. Infelizmente, quem não votou tá no mesmo barco, infelizmente, e quem votou a arrepender agora não vai mudar nada, absolutamente nada. Foi uma má decisão, votou no que não deveria votar. Tenho birra com o Bolsonaro, vou lá votar no Lula. Agora tá aí, ó. Economia indo pro lixo. Taxação cada vez aumentando cada vez mais. Brasil taxado como vergonha, porque ele sai daqui para gastar dinheiro público e chegando lá ele começa a falar do que ele não sabe, como sempre. Se mete em guerra
se metendo em guerra de outros países, falando que vai resolver sentado num bar, sendo que tem pessoas lá fora aqui dentro, né? O cara quer resolver as coisas fora do país, sendo que nem dentro do país ele consegue resolver a tragédia no Rio Grande do Sul. Se não fosse as pessoas doar, se não fosse alguns influenciadores, né, doar também, estaria à deriva, cara, não teria ajuda nenhuma. Então, agora se arrepender é tarde, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E não se esqueçam, pessoal, quando forem se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço. Valeu!